people who will give us feedback. That's how we improve. Um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates foi classificado regularmente como a pessoa mais rica do mundo de 1995 a 2007, 2009 e de 2014 a 2017. E é um dos pioneiros na revolução do computador pessoal. O fundador da Microsoft possui grandes empresas renomadas e ainda tem livros e até uma minissérie falando sobre sua jornada de sucesso. Ele é dono de um patrimônio de 111,8 bilhões de dólares. E acredite, ele não vai deixar toda a herança para os filhos. Gates é conhecido também por ser um grande filantropo. E seus planos para o futuro incluem doar a maior parte de seu dinheiro para a Fundação Bill e Melinda Gates. The question is, what does Melinda Gates look like? This? Yeah, you look... Fundado em 2000 por Gates e sua então esposa Melinda, o Instituto já tem recebido doações substanciais do bilionário. Em julho, Gates publicou em seu perfil no Twitter que a fundação vai aumentar os gastos anuais de 6 bilhões para 9 bilhões de dólares. E para isso, ele realizou uma transferência de 20 bilhões. I remember that night I launched Facebook from... Outro da lista de bilionários e que não vê problemas em transferir toda a sua grana para a caridade é Mark Zuckerberg. Com um patrimônio de mais de 60 bilhões de dólares, ele e sua esposa já anunciaram essa decisão desde 2015, quando Max, sua primeira filha, nasceu. O CEO da Meta declarou que 99% da fortuna será doado à caridade. Ele disse: "Queremos que você, Max, cresça em um mundo melhor do que o nosso hoje. Faremos nossa parte para que isso aconteça, não apenas porque te amamos, mas também porque temos uma responsabilidade moral para todas as crianças na próxima geração." Assim como Bill Gates, Zuckerberg criou a Fundação Chan Zuckerberg Initiative. E é para o instituto que vai quase todo o patrimônio do bilionário. Hoje, Zuckerberg tem mais uma filha, August. Com um patrimônio de 101,7 bilhões de dólares, Warren Buffett é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Também conhecido pela filantropia, Buffett planeja doar 100% de sua fortuna para várias instituições de caridade. Em 2014, Buffett afirmou ao Washington Post que não vai deixar os filhos sem nada. Cada um dos 3 herdeiros receberá aproximadamente 2,1 bilhões em ações da empresa dele. Em uma declaração sobre o assunto, ele disse que quer deixar aos seus filhos dinheiro suficiente para que eles sintam que podem fazer qualquer coisa, mas não tanto que possam ficar sem fazer nada. Michael Bloomberg, com um patrimônio de 76,8 bilhões de dólares, é mais um bilionário que planeja doar sua fortuna à caridade, em vez de deixá-la completamente para as 2 filhas. Além de ex-prefeito de Nova York, Bloomberg é fundador e CEO de uma empresa de software e figura recorrente na lista de pessoas mais ricas do mundo. Não menos bilionário, com um patrimônio de 5,5 bilhões de dólares, George Lucas se tornou um bilionário após vender a franquia Star Wars e a empresa de produção Lucasfilm. E segundo um porta-voz de Lucas, a maior parte deste dinheiro não vai para os 4 filhos do diretor, e sim para projetos de filantropia educacional que ele mesmo criou. Será que eles estão corretos na decisão? Para você, é preferível deixar a herança para os parentes, para animais de estimação ou para terceiros? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, 011 o 3573-3500. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Pastor Juliano, eu estou passando por lutas, por dificuldades, tenho dívidas. A minha situação financeira fugiu do controle. Eu devo aos bancos, eu tiro de um lado para pagar outro.
Eu estou vivendo uma situação nas mãos de agiotas que me ameaça, que todos os dias me perturba. O senhor não tem ideia do que é trabalhar, do que é se matar de trabalhar. Se matar de trabalhar. E pegar toda a minha renda, todo o meu lucro, todo o fruto do meu trabalho e entregar nas mãos de uma pessoa. Só vai lá para receber. Eu estou nessa situação. E eu olho para você agora, eu faço isso como se eu estivesse aí na sua casa, no seu local de trabalho, no seu automóvel. Eu quero dizer para você que é dessa situação horrível que Deus vai te tirar. É dessa angústia, é desse sufoco, dessa opressão que Deus vai te tirar, meu amigo. Esse ano ainda, se tão somente você parar de escutar o que as pessoas, o que esse mundo te diz e vir buscar e ouvir a voz de Deus. Foi numa situação de fome que Deus abençoou Isaac, tirou toda a vergonha. Ele semeou na terra e colheu 100 por 1 porque o Senhor o abençoava. Foi numa situação de miséria, de sofrimento, de amargura, de tristeza, que Deus fez com que uma viúva que tinha 2 filhos que estavam sendo levados cativos como pagamento de dívida, saiu daquela situação. Deus deu uma direção para ela. Ela venceu e você também vai vencer, porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será o de sempre. O senhor tem como provar isso? Tem. Essa história que eu vou colocar agora é a história da Patrícia, se eu não me engano. Humilhações no local de trabalho, tristeza, angústia, sofrimento. E hoje ela é um testemunho. Acompanhe. Olá a todos que assistem ao nosso programa. Acompanhem essa situação. Imagine uma pessoa que trabalha CLT, funcionária, mas ela passa por diversas situações de humilhação no ambiente de trabalho. Mas essa pessoa conseguiu ter uma reviravolta na vida depois que conheceu a direção certa no Congresso para o Sucesso. Mas é ela quem vai contar em detalhes pra gente. Como foi, Patrícia, toda essa transformação? Então, eu e a minha mãe, a gente trabalhava na mesma empresa e a gente era muito humilhada. Então, um certo dia, a gente não queria mais estar sofrendo humilhação, ficamos desempregada. A gente trabalhava com mão de obra, né? E, assim, a empresa que a gente trabalhava, ela era até boa, mas a dificuldade estava na administração, né? E era muitas brigas, era muito conturbado, era muita humilhação. Aí até que a gente decidiu sair dessas humilhações e abrir o nosso próprio negócio. Quando você ficava diante dessa situação sem poder fazer nada, sem poder dar uma opinião, como que você se sentia? Era muito frustrante, né? A gente, mulher, vendo ali aquela situação, sendo humilhada por homens, né? Ainda mais da família, é muito humilhante. Como você conseguiu forças para depois direcionar o próprio negócio, juntamente com a sua mãe? Então, assim, o Congresso, ele te motiva muito a buscar, a não ficar parado, né? Fora a fé que desenvolve na gente, né? E aquilo ali foi motivando a gente a cada dia, que a gente acreditava que aquilo realmente ia acontecer, que Deus ia agir nas nossas vidas, né? Então a gente se apegava àquelas palavras ali. Então a gente começou a frequentar o Congresso e levando o CNPJ, o contrato social, toda segunda-feira para ungir. E até que um dia Deus abriu a porta, porque a gente não tinha nada. E com isso, quando Deus abriu a porta, a gente alugou, né, um terreno, pegamos umas carretas, que a gente trabalha com transporte de container, né, umas carretas velhas e um caminhão que estava todo endividado, no valor de 75 mil. E a gente não tinha nada, tanto que para começar, na época, eu acho que a minha mãe, na época, devia ter somente um dinheiro, assim, mais ou menos em torno de 17 mil reais para começar uma empresa. No nosso ramo, é bem pouco, né? E nisso, a gente foi e Deus abriu a porta, a gente começou prestando um serviço aqui e outro acolá, devagar, e até que a gente foi prosperando. E depois disso, o que foi que aconteceu? Qual foi a maior transformação?
Olha, desde quando a gente frequenta o congresso, Deus tem sido maravilhoso assim nas nossas vidas, porque a gente só tem prosperado mesmo a cada dia. A gente frequenta toda segunda-feira e a gente não falta, e Deus tem feito maravilhas. Não vou dizer assim também assim, que foi perfeito o tempo todo, não. A gente já passou várias tribulações, mas Deus sempre esteve ali, guiando a gente, confortando, até dando visão de como resolver aquelas situações assim. Mas Deus transformou mesmo a nossa vida grandiosamente mesmo. Assim, a nossa empresa ela mudou da água para o vinho ao longo de todos esses anos em que a gente está participando do congresso. Qual é o ramo que vocês atuam hoje? O que vocês conquistaram? Então, a gente trabalha com transporte de container, né? E quando a gente começou, que nem eu já falei inicialmente, a gente só tinha um caminhão. E esse caminhão tinha uma dívida de 75 mil, a gente nem tinha dinheiro para pagar na época. Mas a gente continuou trabalhando, os serviços foram aumentando, a gente foi conseguindo juntar dinheiro. E hoje em dia a gente já tem uma frota de 13 caminhões e carreta, que são os porta-container, a gente começou com 10. Hoje em dia a gente tem mais de 60. Mas, além dessas conquistas todas, qual é o seu maior patrimônio que você julga possuir hoje? Olha, hoje em dia eu conquistei uma coisa assim que na época a gente não tinha quando a gente trabalhava. Era a paz, a tranquilidade, essa segurança em que Deus está com a gente, Ele sempre vai nos guiar e que a gente pode contar com Ele sempre. Antes a gente vivia atordoado, desesperado, parece assim que não conseguia ter paz. Hoje em dia não, a gente tem as nossas coisas, a gente está trabalhando, está conquistando e hoje em dia a gente tem paz e segurança, assim, que Deus vai sempre guiando a gente, sempre olhando pela gente. Parabéns pela história, Patrícia. Mais sucesso ainda para vocês. E realmente a paz não tem preço. É isso. Nós acabamos de acompanhar a história da Patrícia, que depois do direcionamento certo através do Congresso para o Sucesso, conseguiu superar e transformar a sua vida. Agora é com o Senhor nos estúdios. Deus deu uma direção para Patrícia e vai dar também uma direção para você. Porque Ele não te fez para sofrer. Ele te trouxe a esse mundo, te deu o privilégio da vida. A sua vida é um presente de Deus. Por isso que esse mal que vem soprando na sua mente, falando nos seus pensamentos para você cometer suicídio, esse mal só quer a sua alma. O sofrimento não vai acabar, pelo contrário, vai começar outro, pior ainda, eterno. Mas se você vier, pegar a sua aliança, fazer o seu pacto com Deus e começar a obedecer e praticar o que está escrito na Bíblia, você pode ter certeza que vai dar certo. A Bíblia não falha, é a palavra de Deus. E tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo, é atual. Os sinais que nós estamos vendo, os acontecimentos, são alertas da volta do nosso Senhor. Você que está me assistindo agora afastado, distante, longe de Deus, volta, nem espera chegar segunda-feira, vem hoje ainda. Hoje ainda você pode estar aqui, participar de uma reunião, se libertar, ter paz, ter vida e começar aí a transformação que você tanto precisa. Dia 2 de outubro, nós vamos ter a entrada da Arca da Aliança aqui no nosso Templo Maior. Uma vez por ano, a Arca da Aliança é trazida aqui. Nós já estamos vivendo, consagrando, preparamos uma Bíblia nova, porque esses 3 meses finais do ano tem que ser os melhores 3 meses da sua vida. Dia 2 de outubro, a entrada da Arca, e dia 12, a nossa família no Santuário do Altíssimo. Eu vou agora colocar mais histórias, mais depoimentos de pessoas que estavam assistindo o programa, ouvindo a rádio e tomou uma decisão de vir aqui segunda-feira lutar. Como é que é seu nome? Pamela Sabrina. Pamela, vindo aqui segunda-feira na reunião de prosperidade com Deus, Pamela, o que aconteceu? Pastor, eu comecei a vir
no Congresso para o Sucesso, eu estava em depressão, né? Eu não estava trabalhando, as portas estavam totalmente fechadas para mim. Eu não tinha mais para onde ir, a não ser vir aqui e colocar toda a minha determinação, toda a minha fé e falar para Deus: Senhor, o Senhor é a única porta que vai me tirar desse constrangimento que eu estou passando. E, de repente, Deus fez... Eu vim para parar aqui, né, fazer o pacto com Deus, batizei aqui e vi a minha vida mudar. Eu vi do dia para a noite as coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu não tinha mais soluções, não tinha para onde recorrer. Então, eu vi Deus abrindo as portas aonde eu não via eu lá. Mas um dia eu profetizei, falei: Senhor, se for da tua vontade, eu vou trabalhar aqui, nessa clínica de estética, porque eu trabalho com estética, né? E falei: Senhor, eu quero vir fazer o meu pacto aqui, quero te honrar aqui. Nem que eu tenha que sair da minha casa, que é longe, que eu moro lá no continente, em São José, para vir aqui te honrar. E Deus começou a me dar as ferramentas certas. Eu comecei com um creme, né? Abri a minha Bíblia e coloquei ali, determinei: Senhor, a partir de hoje eu seria dizimista fiel, tanto no dízimo quanto na oferta. E Deus respondeu para mim aonde eu iria trabalhar. E eu coloquei aqui, vim, trouxe o contrato, né? Orei, fiz a campanha e Deus foi me honrando, me dando as respostas. Estou dentro dessa estética que fica aqui na beira-mar norte de Florianópolis, onde é um dos locais mais requintados, luxuoso, de alto padrão, né? Deus me colocou lá para honrar o nome dele lá. E através de uma só cliente que ele me trouxe, já está vindo clientes novas e estão fechando os pacotes comigo. E eu estou honrando o nome do nosso Senhor, para a honra e glória do Senhor. Você está vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Um dia ela veio com depressão, triste, angustiada. Eu fico muito feliz de ver a Pamela aqui hoje, dando o testemunho dela, e eu quero pegar o seu testemunho, porque igual a ela, a situação que ela estava, tem muita gente assistindo agora. Você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima, e um dia você vai subir aqui, como ela está subindo hoje, para dar o depoimento dela. Pamela, muito mais vai vir na sua vida. Amém. Essas lágrimas hoje é de felicidade, mas Deus vai te honrar muito, tá bom? Deus te abençoe, tá? Como é que é o nome do senhor? Silvonei. Seu Silvonei, vindo aqui segunda-feira, reunião da prosperidade com Deus, qual foi a bênção, qual foi a resposta? A resposta foi o seguinte, pastor, com muita persistência minha aqui toda segunda-feira, né? Sendo fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e mais propósitos que a gente faz, né? Fogueira Santa, Deus me deu uma bênção. Foi a venda de um apartamento meu que estava amarrado, e agora saiu a venda, já assinei o contrato e tudo. E foi até inusitado, porque eu não estava esperando que eu ia vender tão rápido. Eu tinha outros imóveis para vender e acabei vendendo aquele que eu nem esperava que eu ia vender. Então, deu tudo certo. E eu precisava contar essa bênção aí, porque veio do altar. Essa bênção veio do altar. Eu fico muito feliz pelo senhor. Você está vendo? Você que está assistindo, acompanhando o programa, você tem algo para vender. Tudo na sua vida está enrolado. Toda segunda-feira está aqui, ó. Subiu agora aqui para dar o testemunho dele. E você que está assistindo agora, desempregado, endividado, que talvez tenha algo para vender, você vai vender. É só você vir. Ele dá um jeito, ele chega aqui. Se você vier, vai acontecer na sua vida também. Eu estou vendo aqui nas mãos do Senhor a Bíblia, né? Do pacto. Sempre fiel, sempre aqui segundo. Estou firme no pacto, porque eu tenho outros propósitos, tenho uns imóveis para vender a mais, mas faz tempo que eu estou no propósito. Deus nunca ficou me devendo nada. Tudo que eu coloquei no altar aqui, Deus sempre me deu em dobro. Por isso que eu sou persistente nessa reunião aqui. E eu vou continuar até o último respiro da minha vida. Muito mais vai vir. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Como é que é o nome da senhora? É Marilene. Marilene, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que aconteceu? Eu estou cuidando de inventário de família, né? Da minha família e tal. E isso já rolava mais de 10 anos. E agora eu vim que trouxe 2 vezes o documento na segunda-feira aqui e já fechamos um contrato de terreno, de venda,
né? Coisas que eram impossíveis. Assim, 10 anos parado. 10 anos parado, e Deus mudou até o advogado. Nós estamos com outro advogado, de uma semana para outra trocamos de advogado e Deus abriu tudo agora e já vendemos até um dos lotes, mas tem mais terrenos para vender. Sim. Coisa assim que estava grave mesmo, nunca acontecia, sabe? Então nós estamos muito felizes. Enfim, e outro era uma negociação também com um banco que eu tinha, e eu achava assim que... Eu fui lá conversar com o gerente, tudo, e eu disse, meu Deus, né, eu não vou ter como pagar, mas eu estava confiando no Senhor, tinha colocado os documentos aqui, e eles me chamaram e disseram, você tem quanto para quitar aí? A dívida estava em quase 6 mil reais. Eu disse, eu tenho 280 reais. E ele disse, ok, me dá isso e está quitado. Resolvido. Resolvido. Funciona. Funciona. Amém. Graças Amém. a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Muito mais vai vir, tá bom? Prepare-se para um dia que ficará marcado na história da sua vida. Segunda-feira, 2 de outubro, a entrada triunfal da Arca da Aliança. Esta cerimônia de fé e poder tem marcado a história de milhares de pessoas que, ao longo desses anos, alcançaram uma vida abundante e próspera em todos os sentidos. Se você necessita urgentemente de uma virada na sua vida financeira e deseja fechar os 3 últimos meses do ano com chave de ouro, vencendo as dívidas, o desemprego, a falência e todo o fracasso, venha nesta segunda-feira, 2 de outubro, e participe da entrada triunfal da Arca da Aliança, na maior palestra de prosperidade do mundo. Sete horas da manhã, primeira reunião, vem às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, você vai estar conosco e receber a bênção de Deus para o trabalho das suas mãos. Eu deixo vocês agora com essa mensagem que fala a respeito desse evento maravilhoso que nós vamos ter domingo. Uma santa ceia para abençoar a sua família. Nós temos visto todos os dias, quando ligamos a televisão, o que o mal tem feito com as famílias. Coisas que eu e você, quando nós ouvíamos quando era criança, a gente jamais achou que isso aconteceria. E nos dias de hoje, a destruição da família, o crime em relação à família, tem sido algo normal. É triste falar isso, mas a família, dia após dia, vem sendo destruída. Domingo, às 9h30 da manhã, tem uma reunião especial só para abençoar a sua família. Deus abençoe. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto perdão, tua alma comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus.